Bom, a gente agora vai falar sobre esse assunto, né, que a gente acabou também de ouvir, cortes no farmácia popular. A gente vai falar sobre o piso dos profissionais de enfermagem. E o nosso convidado é o Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde. Olá, Quioro, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Prazer estar de novo com vocês aqui. O prazer é o nosso sempre, né, Quioro? Bom, vamos começar aqui Ainda que vocês pelos me cortes. chamem sempre quando tem problema, né? Pois é, olha, essa é uma verdade, né? Essa é uma grande verdade. Mas vamos ver, né, se futuramente a gente consegue te convidar para a gente falar de notícias boas, né? Quem sabe, né? Depois aí de alguns meses, né, Kioro? Vamos lá. Vamos Então, querido, torcer. vamos lá, vamos falar aqui sobre os cortes no programa, né? Farmácia Popular, está previsto, a gente acabou de ver e ouvir a reportagem, né? Previsto o corte no orçamento para o próximo ano, elaborado aí pelo Executivo em 50%, né? E até 60% no Farmácia Popular e também no programa Mais Médicos e também na saúde indígena. Enfim, qual que é a sua avaliação? Agora eles estão fazendo de tudo, né? Para tentar aí remendar aqui esse estrago, né? O pessoal, inclusive, da campanha do Bolsonaro está bastante preocupado, né, Kioro? Mas vamos lá, qual que é a sua análise em relação a esse corte, né, tão brutal? E é muito interessante, Marilu, tem bastidores nessa história, além da repercussão política, né, porque se trata de um corte de um programa que atende milhões de brasileiros, né, e brasileiras, né, que além da assistência gratuita que o SUS oferece, também podem contar com a distribuição de medicamentos gratuitos, importantíssimos para a hipertensão, para a diabetes, para a asma, né, para problemas muito prevalentes, né. Há também uma dimensão, porque é claro que isso também mexe com os interesses da própria indústria. Então, há setores, né, da indústria que produz esses medicamentos que sabem que o SUS, o Ministério da Saúde, é um grande comprador, né? Então, eles conseguem destruir até as pontes com um setor que, em tese, há alguns anos ajudou na construção do golpe. Então, é muito importante fazer uma análise mais aprofundada dessa questão, que tem na raiz, e aí não tem outra conversa, né, que tem na raiz os efeitos da emenda constitucional do teto. Porque, veja, para o ano que vem, a lei orçamentária anual, que foi enviada pelo governo Bolsonaro e aprovada pelo Congresso Nacional, prevê uma diminuição do orçamento do Ministério da Saúde com ações e serviços públicos de saúde. Só para se ter uma noção, este ano, o orçamento do Ministério para essas ações é de 150 bilhões e meio. Para 2023, mesmo com inflação, com envelhecimento, com rescaldo da Covid, com vacinação atrasada, com todos os problemas, com as filas, com esse caos que virou a saúde no Brasil, o orçamento é menor, 149 bilhões e 300 pelos efeitos da emenda do teto. Detalhe, e aí é importante para entender por que o governo o Bolsonaro vai e corta a farmácia popular, corta o Mais Médicos, corta a saúde indígena, assim como vai cortar vários outros programas importantíssimos do Ministério. Porque, além de tudo, além de ser menor o orçamento do ponto de vista nominal, né, dentro dele tem 10 bilhões e 400 milhões de reais de orçamento secreto. Ou seja, essa negociata com o Congresso que o Bolsonaro armou, embute 10 bilhões e meio secretamente para os deputados depois. Por isso que ele hoje foi, olha, nós vamos reverter. Mas quando que ele vai reverter? Ele fez uma mensagem ontem para o Congresso? Não, não fez. Depois da eleição, ele vai fazer? Também não vai fazer. Ele vai contar com a boa vontade, com a sensibilidade dos deputados da base dele, que criaram esse esquema de uso absolutamente perverso do orçamento para recompor o orçamento do Ministério. Aqui entre nós, né? Ninguém acredita, ele não tem a mínima credibilidade, e o que a gente tem hoje é um legado para 2023 que terá que ser corrigido pelo próximo presidente, né, e espero que o Brasil tenha clareza do que vai acontecer. Por quê? Porque senão nós vamos seguir firmes e fortes na desmontagem de um conjunto de políticas de saúde
que têm sido fundamentais para defender a vida da população brasileira. É assim que aconteceu com os NASFs na atenção básica, é assim que aconteceu com Mais Médicos, é assim que aconteceu com o programa Brasil Sorridente, é assim com o não reajuste, nem para recompor a inflação dos valores repassados para as santas casas, para as prefeituras, para sustentar as UPAs, os ambulatórios de especialidades. Então, assim, é uma lógica de adequação do orçamento aos limites que a emenda do teto vai colocando e, ao mesmo tempo, a inclusão de valores a cada ano maior dos valores que são apropriados. É uma coisa que é difícil entender, né? Como que o orçamento do Poder Executivo fica entregue numa fatia bilionária. Nós estamos falando de 10 bilhões e meio de uso secreto. Ou seja, ele não tem uma prévia identificação dentro do planejamento de necessidades. O deputado e o senador vão usar de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu curral eleitoral, né? Ora, aquela cidade que receber aquele recurso pode até ser que seja contemplada, né? Ela vai ser beneficiada, mas isso cria um padrão de iniquidade que agrava a desigualdade da oferta de serviço de saúde e desmonta qualquer possibilidade de você ter uma política que sirva para todos os brasileiros ou que, inclusive, seja capaz de corrigir as desigualdades, as iniquidades que estão aí. Portanto, a farmácia popular, ela só demonstra, é só um demonstrativo de uma das dimensões do caos que é essa gestão do Bolsonaro, né, e que se avizinha, né, para uma profunda degradação das políticas públicas, caso haja continuidade desse projeto desastroso para o futuro do Brasil. Chioro, eu lembro quando a Dilma assumiu, eu não sei se foi a primeira, uma das primeiras medidas foi justamente a gratuidade de remédios importantes para a população O Aqui Tem brasileira, né? Farmácia Popular. Não foi? Então, e exatamente. E Isso. aí, agora a gente vê, né, esse desmonte todo, como você bem explicou, e remédios para hipertensão, para diabetes, enfim, qual que é o impacto disso na população brasileira, Chioro? Olha, assim, difícil, inclusive, de dimensionar, porque, veja, as nossas principais causas de morte no Brasil, as duas doenças que mais matam são o AVC, o derrame, e o infarto agudo do miocárdio. Tem um ano que um passa na frente, o outro ano passa, mas eles estão ali competindo. Essas duas causas são fortemente direcionadas ao controle, à prevenção, naturalmente, e ao controle da hipertensão e da diabetes. Porque na base de um infarto, na origem de um acidente vascular encefálico chamado derrame, nós temos lá uma hipertensão maltratada, nós temos um paciente que vem cronicamente sofrendo com diabetes, tendo lá um endurecimento das suas artérias. Estou falando uma linguagem bem simples para quem está acompanhando nos entender. Então, veja, é desastroso. O Brasil, há anos atrás, ele era campeão... Desculpa, Chioro, parece que eu estou ouvindo aqui umas vozes, criança, eu não né? sei se... tem alguém aqui... Olha, é assombração, mas daqui de casa não é, viu? Pode ser assombração. Quando a gente começa a falar do dito cujo, costuma invadir, sabe? Tudo pode acontecer, né, Chioro? Não, mas eu acho que o pessoal já está alerta, já está fechando os microfones aí da equipe. Mas vamos lá, desculpa, Chioro, te interromper, mas era necessário. Imagina. Então, o que eu estava dizendo é assim, então, quando a gente tem uma hipertensão e uma diabetes que não é bem tratada, daí, olha a importância. A hora que desmonta a atenção básica, a hora que ele acaba com mais médicos, a hora que ele acaba com os NASFs, nós vamos perdendo a oportunidade de fazer diagnóstico precoce e tratamento. Mas a hora que você também deixa de oferecer para a população os medicamentos de forma gratuita para poder cuidar e tratar, controlar a hipertensão e diabetes, você começa a produzir pacientes em situação de descontrole que vão encher as nossas UPAs, os nossos pronto-socorros, vão acionar o SAMU, vão parar numa UTI e vão morrer mais. E nós estamos falando de duas doenças com uma enorme prevalência, né? Mais de 30% da população adulta tem hipertensão, e quanto mais idoso, vai aumentando maior a prevalência. Portanto, são os idosos que mais sofrem com isso. Diabetes, nós estamos falando de uma enfermidade, 7% da população adulta tem diabetes, e inclusive, novamente, começa a aumentar essa proporção, quanto mais idosa a população vai ficando, né? Portanto, é uma verdadeira perversidade, né? Veja, nós estamos falando de um programa que atendeu, e eu não estou falando da gratuidade do medicamento no SUS, porque as prefeituras, com muito esforço e tal, vão continuar distribuindo os medicamentos. Mas aqui tem farmácia popular, né? As pessoas, por exemplo, que têm o seu plano de saúde,
um aposentado, etc., ele consegue pegar numa farmácia esse medicamento gratuitamente mediante a receita. Portanto, o governo federal usa o seu poder de compra pública, né? Ou seja, como um grande comprador, ele negocia e derruba os preços, porque ele está comprando num volume gigantesco, e faz isso. Agora, Marilu, veja que interessante. No final do governo da Dilma, né, os valores que estavam sendo executados no ponto de vista de aquisição de medicamentos já estavam na faixa de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E ele vem sendo progressivamente diminuído no governo Bolsonaro. Este corte já é em cima, que está previsto para o ano que vem, já é em cima de outros cortes, né, que vêm sendo feitos historicamente. Porque a desmontagem, ela não começa em 2022. A desmontagem vem sendo feita desde o golpe de 2016, no governo Temer, e se agrava a partir da posse do presidente Bolsonaro, inclusive na gestão do Mandetta, que eu sempre digo, colocou o jalequinho do SUS do Carnaval, gostou da popularidade, mas operou, né, a lógica de desmontar o Mais Médicos, de desmontar a atenção básica, de desmontar a farmácia popular, já vem desde o início, tá certo? Pela operação casada, combinada entre a lógica econômica, liderada pelo Guedes, pela lógica sanitária, liderada pelo Mandetta e agora pelo Pazuello, depois pelo Queiroga, né, que é o de plantão nesse momento, tá certo? Mas todos operando sob a égide, né, do chefe maior, que é o Bolsonaro. Bom, Chioro, agora vamos falar sobre outro assunto, né, em relação agora sobre o piso salarial para a enfermagem. Aí o Supremo Tribunal Federal manteve aí a suspensão dos pagamentos, né, do piso salarial da enfermagem, até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar essa nova lei. O julgamento terminou aqui com o placar de 7-4, né, com o voto final da ministra Rosa Weber, e só para a gente relembrar, a Lei 14.434/2022, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro, definiu o pagamento mínimo de R$ 4.750 para enfermeiros. Técnicos em enfermagem receberiam os 70% desse valor, ou seja, 3.325, auxiliares de enfermagem parteiras 50%, o que daria aí R$ 2.375 mensais. Enfim, como é que você viu essa decisão? E, enfim, toda essa análise, né, que você faz tão bem, que a respeito agora para enfermagem. Marilu, eu acho que esse é um tema delicadíssimo, né, que tem que ser tratado com muita gravidade, porque nós estamos falando, né, de uma das maiores categorias profissionais do país. Segundo o Diese, existem registros profissionais de 1.070.000 enfermeiros, técnicos e auxiliares trabalhando. Só para ter uma noção, nós estamos falando de 272.000 enfermeiros, 583.000 técnicos, 214.000 auxiliares de enfermagem. Mas os estudos da professora Maria Helena Machado, da Fiocruz, né, sugiro inclusive que vocês possam fazer uma entrevista com ela, porque é a pessoa que mais estuda isso hoje, aliás, há muito tempo no Brasil. Ela indica que existem alguma coisa registrados no Conselho Federal de Enfermagem, 2.700.000 enfermeiros, técnicos e enfermagem. 2.200.000 atuando profissionalmente. Tem mais ou menos 500.000 que estão fora do mercado de trabalho, ou desempregados, ou fazendo outras coisas, etc. Mas tem uma diferença entre aqueles que têm carteira assinada e aqueles que estão exercendo a profissão, que é muito importante, quase 1.100.000 profissionais. O que indica subemprego, o que indica vínculos precários de trabalho. Então, assim, é uma situação extremamente grave. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso: 85% dessa categoria profissional é constituída por mulheres que vivem a sobrecarga do mundo do trabalho e do mundo da vida, né? Nós, a sociedade brasileira, tem uma dívida moral, uma dívida ética com a enfermagem, que é a nossa, literalmente, linha de frente dos cuidados à saúde. Na pandemia, morreram 256 enfermeiros e 617 auxiliares e técnicos de enfermagem, que estavam ali. Enquanto todo mundo estava em casa, eram eles que estavam no cuidado direto, tocando, cuidando, fazendo medicação, dando banho, ajudando a alimentar, ajudando a cuidar, né, com todos os procedimentos. Portanto, essa é uma conversa que merece muito respeito. Ela não pode ser traduzida só num número.
Há dificuldade de calcular qual é o impacto? Claro que há. Eu já estou dando alguns elementos. Primeiro, pela grandiosidade da categoria. Não estou falando de uma categoria pequenininha, que você calcula o impacto e vê como é que nós vamos fazer para resolver. Nós estamos falando de uma das categorias mais numerosas e mais importantes do Brasil. Depois, que existem, que estão divididas por múltiplos empregadores. Agora, olha que interessante, né? Estudos do DIEESE, que eu confio bastante, e feitos em cima de 1.070.000 profissionais, indicam que o impacto da implementação do piso seria de alguma coisa em torno de 15 bilhões e 80 milhões de reais por ano. Só de orçamento secreto, nós estamos falando de 10 bilhões e meio. Portanto, uma equação, né, poderia vir daí. A outra equação, e me parece que um problema do piso tem a ver com isso também, é que uma parte do setor privado estabelece vínculos precários. E é aí aonde, efetivamente, talvez o piso, porque tem muito empregador que, inclusive, paga acima do piso hoje já. Né? Como nós estamos falando de piso, nós vamos encontrar situações muito heterogêneas, desde gente que já paga acima do piso, mas tem uma grande quantidade de empregadores. Então, cálculos iniciais indicam que o impacto para as prefeituras seria de 4 bilhões e 400, para os governos estaduais de 1 bilhão e 400, para o Ministério só de 53 milhões, para os filantrópicos 4 bilhões e 600, e para o setor privado lucrativo 5 bilhões e 200. Então, existe um impacto sobre folha, sobre encargos, etc? Existe. É preciso considerar. Mas, insisto, há uma dívida moral e ética que precisa ser paga com essa categoria profissional, que precisa ser remunerada dignamente, porque ela foi importante, ela é importante e vai continuar sendo importante. Eu espero que essa decisão do Supremo, que é claro que desagrada todo mundo que, como eu, compreende a importância, ela seja revertida e consolide este compromisso que tem que ser encontrado com recursos públicos e privados para equacionar essa conta que o Brasil tem com a enfermagem. Eu tenho acompanhado de maneira muito preocupada, assim, eu estou muito preocupado com esse debate, porque ele explode, né? Com esses 60 dias que o Supremo Tribunal conferiu para que sejam apresentados os cálculos, ele explode muito provavelmente no processo de transição dos governos estaduais e do governo federal, né, após as eleições de 2 de outubro. E isso será, sem dúvida nenhuma, das pautas talvez mais quentes, né, que o Brasil vai viver, porque, insisto, nós estamos falando de uma categoria profissional que merece ser respeitada e que nós precisaremos encontrar uma solução. Veja, para pagar um piso, como você bem disse, né, que não é nenhum piso milionário, nós estamos falando de R$ 4.750 para os enfermeiros, R$ 3.325 para os técnicos e R$ 2.375 para os auxiliares, que, por conta das baixas condições salariais, muitas vezes são obrigados a ter 2, 3 vínculos, sem contar, como eu disse, a dimensão que acaba sobrando para as mulheres, que é também cuidar de casa, de todas as coisas. Não é por menos que a enfermagem. Estudos mostram que 1/4 dos profissionais de enfermagem têm comorbidades, 70% vivem com esgotamento mental, vivem em condições de bioinsegurança, péssimas condições de trabalho e salários que os obrigam a ter muitos vínculos. Aí a pergunta que fica, merece ou não merece resolver o piso, da enfermagem? Perfeito. Também estão doentes, né? Também precisam ser cuidados. Perfeito, Quioro. A gente agradece demais aqui a sua participação. Sempre uma, né, professor? Maravilha. Muito obrigada, viu, Quioro, pela tua participação. Santista da minha terra. Um forte abraço para você, viu, meu querido? E uniformizado, nas mesmas cores que você, propositalmente hoje, você viu? Você vê, né? E a gente nem combinou, né, Quioro? Tudo tchau, certo, um abraço, a gente gosta. até... Um beijo. Até mais. Tchau, querida. Falamos aqui com Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde, também aqui com bastante orgulho, né, para os brasileiros. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.